O que realmente afundou o Bismarck? Foi o torpedo sortudo de um biplano obsoleto, ou foram as toneladas de cálculos, interceptações de rádio e coordenadas precisas que transformaram o Atlântico Norte em uma armadilha matemática sem saída? Na manhã gelada de 27 de maio de 1941, às 10h39, o encouraçado mais poderoso da Kriegsmarine alemã desapareceu sob as ondas cinzentas a 400 milhas náuticas a oeste de Brest, na França. Mas a sentença de morte do Bismarck havia sido escrita dias antes, não nos convéses de navios de guerra britânicos, mas nas salas silenciosas de Bletchley Park, nos osciloscórios primitivos dos primeiros radares navais e nas mesas de plotagem do Almirantado Britânico em Londres, onde cada movimento do gigante alemão era antecipado, calculado e contra-atacado com uma precisão que beirava a clarividência. Para compreender a verdadeira natureza da caçada ao Bismarck, é necessário primeiro entender o contexto estratégico que transformou essa operação em uma prioridade absoluta para o alto comando britânico. Em maio de 1941, a Grã-Bretanha lutava sozinha contra a máquina de guerra nazista na Europa. A União Soviética ainda não havia sido invadida. Os Estados Unidos permaneciam neutros, e as linhas de abastecimento que mantinham as ilhas britânicas vivas dependiam inteiramente dos navios mercantes que cruzavam o Atlântico em comboios vulneráveis. A Batalha do Atlântico estava no seu auge mais mortífero. Entre janeiro e maio de 1941, os submarinos alemães da U-Boot-Waffe, comandados pelo almirante Karl Dönitz, haviam afundado mais de 2 milhões de toneladas de navegação aliada. Cada navio que descia ao fundo do oceano levava consigo alimentos, combustível, armas e munições vitais para a sobrevivência britânica. Winston Churchill escreveria mais tarde em suas memórias que a única coisa que realmente o aterrorizava durante toda a guerra era a ameaça dos submarinos alemães. Mas em maio de 1941, uma ameaça ainda maior surgiu no horizonte estratégico. A possibilidade de que os grandes navios de superfície alemães, liderados pelo Bismarck, pudessem operar livremente no Atlântico, destruindo comboios inteiros com sua artilharia pesada e forçando a Marinha Real a dispersar seus recursos limitados em uma área oceânica impossível de patrulhar efetivamente. O Bismarck não era apenas mais um encouraçado. Lançado ao mar em 14 de fevereiro de 1939, no estaleiro Blohm & Voss, em Hamburgo, ele deslocava 41.700 toneladas em carga padrão e mais de 50.000 toneladas quando totalmente carregado para operações de combate. Sua bateria principal consistia em 8 canhões de 380 mm, montados em 4 torres duplas, capazes de disparar projéteis perfurantes de blindagem de 800 kg a uma distância de mais de 35 km. Sua blindagem de cinturão chegava a 320 mm de espessura nas áreas vitais, e seus compartimentos internos eram divididos em 19 seções estanques, teoricamente capazes de manter o navio flutuando, mesmo após danos catastróficos. Sua velocidade máxima excedia 30 nós, tornando-o mais rápido que qualquer encouraçado britânico então em serviço, com exceção do recém-comissionado HMS Prince of Wales. Para o grande almirante Erich Raeder, comandante-chefe da Kriegsmarine, o Bismarck representava a culminação de décadas de pensamento estratégico naval alemão. Um navio de guerra que poderia não apenas lutar contra seus equivalentes inimigos, mas evitá-los por completo, operando como um invasor oceânico solitário, capaz de dizimar a navegação mercante aliada, enquanto permanecia rápido e poderoso demais para ser capturado. A operação que levaria o Bismarck ao Atlântico foi codinomeada Rheinübung, Exercício do Reno, e foi planejada meticulosamente pela equipe do grande almirante Raeder ao longo de meses. O plano operacional exigia que o Bismarck, acompanhado pelo cruzador pesado Prinz Eugen, partisse dos portos controlados pela Alemanha no Báltico, navegasse pelas águas costeiras da Noruega ocupada e então irrompesse no Atlântico através do Estreito da Dinamarca, o canal traiçoeiro de 290 quilômetros de largura entre a Islândia
e a Groenlândia. Uma vez no Atlântico aberto, os 2 navios alemães operariam contra as rotas de comboio que conectavam a América do Norte à Grã-Bretanha, evitando confrontos diretos com unidades de capital da Marinha Real sempre que possível, mas destruindo navios mercantes desprotegidos ou levemente escoltados sempre que a oportunidade surgisse. Em teoria, a simples presença de navios de guerra alemães no Atlântico forçaria os britânicos a desviar recursos navais massivos para proteger cada comboio, fragmentando sua frota e criando oportunidades para os submarinos de Dönitz explorarem as lacunas na cobertura de escolta. O comando da operação Rheinübung foi entregue ao almirante Günther Lütjens, um veterano de 51 anos da Marinha Imperial Alemã da Primeira Guerra Mundial, que havia comandado operações anteriores de invasão oceânica com os cruzadores de batalha Scharnhorst e Gneisenau. Lütjens era conhecido por sua frieza tática e sua aderência rigorosa aos protocolos operacionais. Entre janeiro e março de 1941, ele havia comandado uma expedição bem-sucedida com o Scharnhorst e o Gneisenau, que resultou no afundamento ou captura de 22 navios mercantes aliados, totalizando 115 mil toneladas, sem a perda de um único navio alemão. Essa operação demonstrou tanto as possibilidades quanto as limitações da guerra de invasão oceânica. Lütjens havia provado que era possível para navios de superfície alemães operarem no Atlântico por períodos prolongados, mas também havia experimentado a tensão constante de ser caçado por forças britânicas superiores, a dificuldade de reabastecer em alto mar e o perigo perpétuo de que uma única falha mecânica ou dano de combate pudesse transformar um invasor poderoso em uma vítima encurralada. Quando Lütjens recebeu suas ordens para a Operação Rheinübung, em abril de 1941, ele havia expressado reservas privadas sobre o timing e a viabilidade da missão, mas suas objeções foram desconsideradas pelo comando naval em Berlim. O Bismarck e o Prinz Eugen partiram de Gotenhafen, na Polônia ocupada, na noite de 18 de maio de 1941, navegando em formação através do Báltico em direção à costa norueguesa. A primeira fase da operação exigia que os 2 navios reabastecessem em Bergen, na Noruega, antes de iniciarem a tentativa de irrupção através do Estreito da Dinamarca. Mas mesmo antes de os navios alemães deixarem o Báltico, a rede de inteligência britânica já havia começado a tecer a teia que eventualmente os prenderia. Em 20 de maio, um agente da resistência norueguesa em Bergen avistou os 2 navios de guerra alemães ancorados no Korsfjord e transmitiu um relatório codificado para Londres através de canais clandestinos. Simultaneamente, um avião de reconhecimento do Comando Costeiro da RAF, um Spitfire de reconhecimento fotográfico da Unidade de Fotografia número 1, baseado em Wick, na Escócia, sobrevoou Bergen em uma missão de vigilância de rotina e capturou imagens claras dos 2 navios alemães. As fotografias foram reveladas, analisadas e entregues ao almirantado em Londres na tarde de 21 de maio. A reação britânica foi imediata e massiva. O almirante Sir John Tovey, comandante-chefe da frota doméstica britânica, iniciou uma mobilização de emergência de todos os navios de capital disponíveis. De Scapa Flow, a base naval britânica nas Ilhas Órcades ao norte da Escócia, Tovey ordenou que o cruzador de batalha, HMS Hood, e o novo encouraçado, HMS Prince of Wales, acompanhados por 6 contratorpedeiros, navegassem imediatamente para a Islândia sob o comando do vice-almirante Lancelot Holland, para bloquear o Estreito da Dinamarca. O Hood era o navio de guerra mais famoso da Marinha Real, um cruzador de batalha de 42,0 toneladas lançado em 1918, e considerado o emblema do poder naval britânico em todo o Império. O Prince of Wales era o oposto, um encouraçado classe King George V, tão novo que ainda tinha técnicos civis da Vickers a bordo, trabalhando em sistemas incompletos de controle de fogo. Simultaneamente, Tovey ordenou que o porta-aviões HMS Victorious
recém-comissionado e com uma tripulação aérea inexperiente, preparasse-se para zarpar com o restante da frota. Os cruzadores pesados HMS Norfolk e HMS Suffolk, já em patrulha no Estreito da Dinamarca, receberam ordens para manter vigilância contínua, usando seus sistemas de radar de busca de superfície tipo 284 e tipo 279. Aqui reside o primeiro elemento crítico que transformaria a caçada ao Bismarck de uma perseguição naval tradicional em uma demonstração de superioridade tecnológica e informacional: o radar. Em maio de 1941, a tecnologia de radar naval ainda estava em sua infância, mas os britânicos haviam investido recursos massivos em seu desenvolvimento desde o final da década de 1930. O sistema de radar tipo 284, instalado nos cruzadores Norfolk e Suffolk, operava em uma frequência de 50 MHz, com um alcance efetivo de detecção de superfície de aproximadamente 13 milhas náuticas sob condições ideais. Embora primitivo pelos padrões posteriores da guerra, esse sistema dava aos navios britânicos uma capacidade revolucionária: a habilidade de detectar e rastrear navios inimigos em completa escuridão, névoa densa ou condições meteorológicas adversas que tornavam a observação visual impossível. Os alemães, apesar de sua sofisticação técnica em muitas áreas, haviam negligenciado o desenvolvimento de radar naval e dependiam quase inteiramente de observação óptica para a detecção de alvos. Essa disparidade tecnológica seria explorada ao máximo nos dias seguintes. Na tarde de 21 de maio, o Bismarck e o Prinz Eugen deixaram Bergen e começaram sua corrida para o norte ao longo da costa norueguesa. Lutyens havia decidido não reabastecer completamente em Bergen, uma decisão que mais tarde seria questionada, e agora corria em direção ao Estreito da Dinamarca em condições meteorológicas deteriorantes. Em 23 de maio, às 19h22, os dois navios alemães entraram no Estreito da Dinamarca, navegando ao longo da borda do campo de gelo da Groenlândia, em tentativa de minimizar o espaço de água aberta que precisavam atravessar. Mas às 19h22 precisamente, o operador de radar a bordo do HMS Suffolk, analisando a tela verdejante do seu osciloscópio tipo 279, detectou dois ecos fortes a uma distância de aproximadamente 7 milhas náuticas. O capitão Robert Ellis, comandando o Suffolk, imediatamente transmitiu um relatório de contato criptografado: um encouraçado e um cruzador, coordenadas 6630 norte, 28 e 40 oeste, curso 220, velocidade estimada 28 nós. Esse sinal de rádio, transmitido às 19h28 de 23 de maio de 1941, selou o destino do Bismarck. Pela primeira vez na história naval, um navio de guerra havia sido detectado puramente por meio eletrônico, e essa informação havia sido instantaneamente transmitida através de centenas de milhas para coordenar uma resposta de frota. O almirante Tovey, a bordo do HMS King George Kinkel em Scapa Flow, recebeu o relatório às 20h e imediatamente ordenou que toda a frota doméstica zarpasse. O vice-almirante Holland, com o Hood e o Prince of Wales já próximos da Islândia, alterou o curso para interceptar, calculando que encontraria os navios alemães ao amanhecer. Mas o elemento mais crítico não era a reação naval imediata, era o fato de que o Bismarck agora estava rastreado. Os cruzadores britânicos Suffolk e Norfolk, usando seus radares e coordenando suas posições, começaram a seguir os navios alemães a uma distância segura, transmitindo relatórios de posição atualizados a cada 30 minutos. Lutyens sabia que estava sendo seguido porque podia interceptar as transmissões de rádio britânicas, mas não compreendia que os britânicos podiam rastreá-lo continuamente, mesmo na escuridão total e névoa que agora envolvia o estreito. O amanhecer de 24 de maio trouxe o primeiro confronto sangrento da operação. Às 05h52, observadores a bordo do HMS Hood avistaram visualmente o Bismarck e o Prinz Eugen a uma distância de aproximadamente 17 milhas náuticas. O vice-almirante Holland ordenou que seus navios abrissem fogo às 05h52
e a Batalha do Estreito da Dinamarca começou. O confronto foi breve e catastrófico. Às 05h55, o Bismarck disparou sua terceira salva contra o Rude a uma distância de aproximadamente 16.500 metros. Um ou mais projéteis de 380 milímetros penetraram o convés levemente blindado do Rude próximo ao paiol de munições da revista posterior, e a explosão resultante partiu o navio ao meio. O Rude afundou em menos de 3 minutos, levando consigo 1.415 homens. Apenas 3 sobreviventes foram resgatados. A destruição do símbolo mais famoso da Marinha Real, em questão de minutos, chocou o mundo e transformou a caçada ao Bismarck de uma operação naval prioritária em uma questão de vingança nacional para a Grã-Bretanha. Mas o confronto também danificou o Bismarck. Projéteis do Prince of Wales atingiram o encouraçado alemão em 2 áreas críticas. Um projétil de 356 milímetros penetrou o casco abaixo da linha d'água na proa, causando vazamento e contaminando os tanques de combustível dianteiros com água do mar, enquanto outro projétil perfurou um tanque de combustível, causando perda adicional de óleo. Embora nenhum desses impactos fosse individualmente fatal, sua combinação forçou o almirante Lutyens a tomar uma decisão crítica. A operação Rheinübung estava comprometida. Com vazamento de combustível, redução de velocidade devido aos danos na proa, e sabendo que estava sendo rastreado continuamente por forças britânicas, Lutyens ordenou que o Prinz Eugen se separasse e continuasse a missão de invasão oceânica sozinho, enquanto o Bismarck navegaria para os portos controlados pela Alemanha na França, ocupada para reparos. Essa decisão foi transmitida via rádio para Berlim às 09h de 24 de maio, e essa transmissão foi interceptada por estações britânicas de escuta em interceptação de rádio ao longo da costa da Inglaterra. Aqui entra o segundo elemento tecnológico crucial que transformaria a caçada ao Bismarck: a inteligência de sinais e a radiogoniometria. A Grã-Bretanha havia estabelecido uma rede sofisticada de estações de direção de rádio ao redor de suas costas, capazes de determinar a direção de origem de transmissões de rádio inimigas, usando antenas direcionais e técnicas de triangulação. Quando o Bismarck transmitiu seu relatório para Berlim às 09h, pelo menos 3 estações britânicas de radiogoniometria captaram o sinal e calcularam seu azimuth. Essas leituras foram imediatamente enviadas ao Almirantado em Londres, onde operadores treinados na sala de rastreamento plotaram as linhas de direção em mapas de grande escala do Atlântico Norte. Em teoria, a interseção dessas linhas deveria fornecer a posição exata do Bismarck. Na prática, erros de medição, propagação atmosférica anormal de sinais de rádio e cálculos apressados produziram uma posição plotada que estava incorreta por mais de 200 milhas náuticas. Essa falha de análise quase permitiu que o Bismarck escapasse completamente. Durante todo o dia 24 de maio, os cruzadores Suffolk e Norfolk continuaram seguindo o Bismarck usando seus radares, transmitindo atualizações regulares de posição. O almirante Tovey, agora no mar com o King George V, o porta-aviões Victorious e uma escolta de cruzadores e contra-torpedeiros, perseguia em velocidade máxima, tentando fechar a distância para um ataque. Às 22h de 24 de maio, o Victorious lançou seu primeiro ataque aéreo. 9 bombardeiros torpedeiros Fairey Swordfish da Esquadrilha 825 do Fleet Air Arm, biplanos obsoletos com estrutura de lona que pareciam relíquias da Primeira Guerra Mundial, mas que carregavam torpedos aéreos de 457 milímetros, capazes de danificar gravemente qualquer navio de guerra. Os Swordfish atacaram através de fogo antiaéreo intenso e condições meteorológicas severas, e um torpedo atingiu o cinturão de blindagem do Bismarck no meio do navio. O impacto causou danos menores, mas matou um marinheiro e aumentou ligeiramente o calado do navio. Mais importante, o ataque demonstrou que o Bismarck estava dentro do alcance de ataques aéreos baseados em porta-aviões, uma ameaça que Lutyens temia profundamente. Mas então, na madrugada de 25 de maio,
aconteceu o inexplicável. Às 03:00, o Suffolk perdeu o contato de radar com o Bismarck. O encouraçado alemão havia executado uma manobra evasiva, virando bruscamente para sudoeste e depois fazendo um loop completo por trás de seus perseguidores e os cruzadores britânicos, assumindo que o Bismarck continuava em seu curso anterior para sudeste. Haviam navegado para além do alcance do radar. Durante 31 horas cruciais, o Bismarck desapareceu completamente. Todos os navios britânicos no Atlântico Norte pesquisaram em padrões de busca cada vez mais amplos, mas sem sucesso. Foi durante esse período que a posição incorreta de radiogoniometria do almirantado causou estragos na perseguição. O almirante Tovey, confiando na posição plotada errônea, navegou seu King George Kinkles em direção incorreta por horas preciosas, queimando combustível valioso e aumentando a distância do Bismarck real, em vez de fechá-la. O erro só foi descoberto quando analistas em Londres reexaminaram os dados brutos de radiogoniometria e perceberam que a triangulação havia sido calculada incorretamente. Mas já eram as 10h30 de 25 de maio, e o Bismarck tinha uma vantagem de várias centenas de milhas. Para piorar a situação, a frota britânica estava ficando perigosamente baixa de combustível. O Prince of Wales teve que se retirar para reabastecer. Vários contratorpedeiros estavam operando com suas últimas toneladas de óleo. O próprio Tovey calculou que teria que abandonar a perseguição em aproximadamente 24 horas, a menos que o Bismarck fosse localizado e desacelerado. A situação parecia desesperadora, e em Berlim, o comando naval alemão começou a acreditar que o Bismarck havia escapado da armadilha. Mas os britânicos tinham um terceiro as tecnológico que ainda não havia sido totalmente jogado: Bletchley Park e a quebra de códigos da Enigma. Em maio de 1941, os criptoanalistas britânicos trabalhando nas instalações secretas de Bletchley Park, ao norte de Londres, haviam feito progressos significativos na quebra das cifras da máquina Enigma usadas pela Kriegsmarine. A Enigma naval era particularmente complexa, usando rotores adicionais e procedimentos de criptografia mais elaborados que as versões usadas pela Luftwaffe ou pelo exército alemão. No entanto, através de uma combinação de trabalho matemático brilhante, liderado por criptógrafos como Alan Turing e equipes de analistas trabalhando em turnos de 24 horas, Bletchley Park conseguia decifrar porções significativas do tráfego de rádio naval alemão com atrasos de apenas algumas horas. Durante a caçada ao Bismarck, Bletchley Park interceptou e decifrou várias transmissões críticas entre o almirante Lütjens e o comando naval em Berlim. Uma mensagem particularmente reveladora, decifrada na manhã de 25 de maio, indicava que o Bismarck estava se dirigindo para portos na França ocupada, especificamente mencionando que o navio esperava ter cobertura aérea da Luftwaffe quando estivesse dentro de alcance da costa francesa. Essa inteligência foi cuidadosamente sanitizada para ocultar sua verdadeira origem e então transmitida ao almirante Tovey como tendo vindo de fontes especiais. Tovey, que estava ciente da existência de capacidades de quebra de códigos britânicas, mas não dos detalhes operacionais, aceitou a inteligência e reorientou sua busca, assumindo que o Bismarck estava se dirigindo para Brest ou Saint-Nazaire. Mas mesmo com essa inteligência, encontrar um único navio em milhões de milhas quadradas de oceano permanecia uma tarefa monumental. O Bismarck mantinha rigoroso silêncio de rádio, não fornecendo nenhuma transmissão para a radiogoniometria. As condições meteorológicas eram abomináveis, com ventos fortes e visibilidade reduzida impedindo o reconhecimento aéreo efetivo. À medida que o dia 26 de maio progredia, a janela de oportunidade britânica estava se fechando rapidamente. O Bismarck estava agora a apenas 700 milhas náuticas de Brest, e se alcançasse a cobertura aérea da Luftwaffe, seria praticamente intocável. Então, às 10h30 da manhã de 26 de maio, aconteceu a descoberta que salvaria a perseguição. Um Catalina do comando costeiro da RAF,
número de série Z-209, pilotado pelo oficial de voo Dennis Briggs, com o copiloto americano Ensign Leonard Smith, da Marinha dos Estados Unidos a bordo como observador, avistou o Bismarck através de uma abertura nas nuvens a aproximadamente 690 milhas náuticas a oeste de Brest. O Catalina estava voando uma patrulha de busca baseada nas projeções de curso fornecidas pela inteligência de Bletchley Park. Quando Briggs avistou o navio de guerra alemão abaixo, ele imediatamente transmitiu um relatório de contato. Um encouraçado avistado, posição 49 º 30 de norte, 20 º 50 da oeste, curso 150 º. O Bismarck abriu fogo com sua artilharia antiaérea, mas o Catalina conseguiu se esconder nas nuvens e continuar seguindo de longe, transmitindo atualizações de posição. O relatório de Briggs eletrizou todas as forças navais britânicas no Atlântico, mas a análise tática imediata revelou um problema crítico. O almirante Tovey com o King George V e o encouraçado Rodney, que havia se juntado à perseguição, estava ainda muito longe para interceptar antes que o Bismarck alcançasse cobertura aérea alemã. Havia, no entanto, uma força britânica posicionada de forma que poderia interceptar. O Força H, baseado em Gibraltar, comandado pelo vice-almirante James Somerville. A Força H consistia no cruzador de batalha HMS Renown, no porta-aviões HMS Ark Royal, no cruzador HMS Sheffield e 6 contratorpedeiros. Somerville havia zarpado de Gibraltar assim que soube que o Bismarck estava entrando no Atlântico e agora estava posicionado ao sul da trajetória projetada do navio alemão. O componente crítico da Força H era o Ark Royal e suas esquadrilhas de bombardeiros torpedeiros Swordfish. Se os Swordfish pudessem danificar o Bismarck suficientemente para desacelerá-lo, então os encouraçados de Tovey poderiam alcançá-lo antes que ele chegasse à segurança. Mas o tempo estava acabando. Era 26 de maio, às 14h50, e o Bismarck estava a apenas 15 horas de navegação da cobertura aérea da Luftwaffe. Somerville ordenou que o Ark Royal preparasse um ataque imediato. Às 14h50, 15 Swordfish da esquadrilha 820 do Ark Royal decolaram para atacar o Bismarck. Mas a coordenação naval em condições de combate provou ser terrivelmente difícil. Os Swordfish, voando através de nuvens baixas e chuva pesada, avistaram um navio de guerra através das nuvens e atacaram imediatamente, lançando 11 torpedos. Apenas no último momento eles perceberam seu erro catastrófico. Haviam atacado o HMS Sheffield, o cruzador britânico que havia sido destacado para seguir o Bismarck. Por pura sorte, os torpedos estavam equipados com espoletas magnéticas defeituosas que detonaram prematuramente ao entrar na água, e o Sheffield conseguiu evadir os torpedos restantes. Nenhum dano foi causado, mas o incidente quase resultou em um desastre de fogo amigo e consumiu horas preciosas. Um segundo ataque foi apressadamente organizado. Desta vez, os Swordfish foram equipados com torpedos com espoletas de contato tradicionais, e o Sheffield recebeu ordens de fornecer orientação direcional por rádio para evitar confusão. Às 19h10 de 26 de maio, 15 Swordfish da esquadrilha 810 e 818 decolaram do Ark Royal, em condições meteorológicas que estavam deteriorando para tempestade completa. Ondas de 40 pés varriam os convéses do porta-aviões, e o navio estava arfando tão violentamente que os Swordfish quase foram lançados ao mar durante a decolagem. Os biplanos lutaram através de ventos de 60 nós e visibilidade quase zero, até localizarem o Bismarck às 20h47. O ataque foi executado em condições infernais. O Bismarck manobrava violentamente sua artilharia antiaérea, criando uma barreira de fogo que iluminava o crepúsculo tempestuoso com traçantes vermelhos e explosões laranjas. Os Swordfish atacaram de múltiplas direções, voando tão baixo que suas rodas quase tocavam as cristas das ondas, lançando torpedos a distâncias quase suicidas. Dos 13 torpedos lançados, 2 atingiram o Bismarck. Um impactou o meio do navio no cinturão de blindagem
e causou danos menores. Mas o segundo torpedo, lançado pelo subtenente John Moffat da Esquadrilha 810, atingiu a popa do Bismarck no pior lugar possível. O torpedo explodiu próximo ao leme de estibordo do Bismarck, causando danos catastróficos. A explosão emperrou o leme em uma posição de 12 graus a bombordo e danificou os maquinismos de direção de tal forma que era impossível centralizar ou controlar. O Bismarck começou a navegar em círculos amplos, incapaz de manter um curso reto. Equipes de dano dentro do navio lutaram freneticamente para reparar o leme ou desconectar os mecanismos de direção para permitir direção de emergência usando apenas os propulsores. Mas todos os esforços falharam. Os compartimentos de popa estavam inundando. A água gelada do Atlântico jorrava através de placas do casco rachadas, e a geometria do dano tornava impossível para os mergulhadores alcançarem o leme sem equipamento especializado, que simplesmente não estava disponível. Às 23h de 26 de maio de 1941, o almirante Lütjens transmitiu uma mensagem para o comando naval em Berlim. Navio não manobrável. Lutaremos até o último projétil. Viva o Führer! O dano no leme havia transformado o encouraçado mais poderoso da Alemanha em um alvo estático. Durante a noite, contra-torpedeiros britânicos das 4ª e 27ª flotilhas, comandados pelo capitão Philip Vian, encontraram o Bismarck cambaleando e executaram uma série de ataques torpedo noturnos que causaram danos adicionais e impediram qualquer tentativa das equipes alemãs de efetuar reparos de emergência no convés. O amanhecer de 27 de maio trouxe o ato final. O almirante Tovey chegou com o King George V e o Rodney às 08h43 e abriu fogo a uma distância de aproximadamente 16.000 metros. O Bismarck retribuiu o fogo, mas com seu leme emperrado e sua capacidade de manobra destruída, era incapaz de evitar ou controlar efetivamente seus próprios disparos. Os navios de guerra britânicos posicionaram-se metodicamente para maximizar sua vantagem, e durante as próximas 2 horas, transformaram o Bismarck em uma ruína fumegante. Projéteis de 356 mm e 406 mm choveram sobre o encouraçado alemão a distâncias que diminuíam progressivamente até menos de 3.000 metros. A Torre Anton foi destruída por um impacto direto a 09h02. A Torre Bruno foi silenciada a 09h21, quando um projétil penetrou sua barbeta e causou uma explosão interna. Às 09h31, todos os canhões principais do Bismarck estavam silenciosos. Sua superestrutura era uma massa retorcida de metal ardente, e incêndios incontroláveis varavam através de múltiplos convéses. Mas o casco do Bismarck, protegido por sua blindagem massiva de 320 mm, recusava-se a afundar. Tovey havia disparado mais de 700 projéteis de calibre principal, e o Bismarck ainda flutuava, embora estivesse claramente moribundo. Com suas reservas de combustível criticamente baixas e temendo ataques de submarinos alemães, Tovey ordenou ao cruzador pesado HMS Dorsetshire que se aproximasse e terminasse o encouraçado com torpedos. Às 10h15, o Dorsetshire lançou 2 torpedos no lado de estibordo do Bismarck, ambos atingindo e explodindo. O navio virou ligeiramente para bombordo e o Dorsetshire contornou e lançou um 3º torpedo no lado de bombordo. Às 10h39, o Bismarck virou de lado e afundou rapidamente pela popa, sua proa erguendo-se brevemente acima das ondas antes de deslizar sob a superfície. Das 2.221 tripulantes e oficiais a bordo, apenas 115 foram resgatados pelos navios britânicos, antes que um alerta de submarino forçasse a suspensão das operações de resgate. Mais de 100 homens, incluindo o almirante Lütjens e o capitão Ernst Lindemann, comandante do navio, morreram nas águas geladas do Atlântico. A destruição do Bismarck foi celebrada em toda a Grã-Bretanha como uma vingança pelo afundamento do Rude e uma demonstração de que mesmo os navios de guerra mais poderosos da Alemanha não eram invencíveis. Mas para os analistas estratégicos e de inteligência que estudaram a operação nas semanas e meses seguintes,
A verdadeira lição da caçada ao Bismarck não estava na batalha final, mas nos sistemas de inteligência, tecnologia e coordenação que haviam tornado essa batalha possível. O Bismarck não foi afundado por superioridade tática no momento do combate, mas por uma cadeia de capacidades tecnológicas e organizacionais que transformaram o Atlântico Norte de um vasto oceano onde um navio poderia desaparecer em um campo de batalha transparente, onde cada movimento era observado, analisado e contra-atacado. A análise detalhada da operação revela a natureza sistemática dessa superioridade. Primeiro, considere o papel do radar naval. Os cruzadores Suffolk e Norfolk rastrearam o Bismarck continuamente por quase 32 horas usando radar, uma capacidade que os alemães simplesmente não possuíam em forma equivalente. O radar, tipo 284 e tipo 279, operava em frequências que eram, pelos padrões de 1941, relativamente primitivas, com alcances limitados e suscetibilidade significativa à interferência de condições meteorológicas e do mar. Os osciloscópios que exibiam os ecos do radar eram dispositivos de tubo de raios catódicos verdejantes, onde operadores treinados tinham que interpretar padrões de luz para distinguir navios de ondas, chuva ou retornos espúrios. O treinamento de um operador de radar competente levava meses de prática constante, aprendendo a reconhecer as assinaturas características de diferentes tipos de navios e diferenciá-los de falsos contatos. A bordo do Suffolk, o operador de radar que primeiro detectou o Bismarck era um marinheiro ordinário de 22 anos, chamado A.E. Newell, que havia sido treinado no uso de radar por apenas 6 semanas antes de ser designado para operações de combate. Sua capacidade de manter contato intermitente com o Bismarck, através de condições meteorológicas severas, enquanto o navio manobrava violentamente em mares pesados, representava tanto habilidade técnica quanto sorte considerável. A tecnologia de radar em si era produto de uma corrida de desenvolvimento acelerada que havia começado na Grã-Bretanha em 1935, quando cientistas trabalhando na estação de pesquisa de Bawdsey, sob a direção de Robert Watson Watt, demonstraram que pulsos de energia de radiofrequência podiam ser refletidos de objetos distantes e detectados, permitindo a determinação de alcance e direção. Entre 1935 e 1940, a Grã-Bretanha havia investido recursos massivos na construção da cadeia Home, a rede de estações de radar terrestres que forneceu aviso antecipado de ataques aéreos alemães durante a Batalha da Grã-Bretanha, e na miniaturização de sistemas de radar para instalação em navios e aeronaves. Em maio de 1941, a Marinha Real tinha sistemas de radar instalados em aproximadamente 60% de seus cruzadores e navios de guerra, enquanto a Kriegsmarine alemã tinha apenas equipamentos experimentais em alguns poucos navios. Essa disparidade fornecia aos britânicos uma vantagem de informação comparável ao que os satélites de reconhecimento forneceriam em conflitos posteriores: a capacidade de ver o inimigo quando o inimigo não podia ver você. Mas o radar sozinho não era suficiente, sem os sistemas de comunicação, para transmitir rapidamente a inteligência que ele fornecia. A Marinha Real havia investido pesadamente em comunicações de rádio de alta frequência desde os anos 1920, desenvolvendo procedimentos e equipamentos que permitiam a transmissão segura e confiável de mensagens entre navios separados por centenas de milhas. Durante a caçada ao Bismarck, o Suffolk transmitiu mais de 150 relatórios de posição durante as 32 horas que manteve contato de radar, cada transmissão codificada usando cifras da Marinha Real e retransmitida através de uma rede de estações costeiras para o Almirantado em Londres. Essa cascata constante de dados de posição permitia que analistas em Londres plotassem o curso e a velocidade do Bismarck em mapas de grande escala a cada 20 e 30 minutos, calculassem projeções de trajetória e transmitissem ordens de interceptação para múltiplas forças navais, operando em áreas do oceano
que abrangiam mais de 1 milhão de milhas quadradas. A sala de operações do Almirantado em Londres, localizada em uma instalação subterrânea fortificada sob o edifício do Almirantado em Whitehall, tornou-se efetivamente o centro de comando de uma batalha que se desenrolava a mais de 1000 milhas de distância. Essa centralização de comando era possibilitada não apenas pela tecnologia de rádio, mas por procedimentos organizacionais que haviam sido desenvolvidos e refinados através de décadas de experiência naval britânica. A Marinha Real operava sob um sistema de comando descentralizado dentro de diretrizes centralizadas. Comandantes individuais no mar tinham autoridade tática substancial para responder a situações em desenvolvimento, mas operavam dentro de estruturas estratégicas e procedurais definidas pelo Almirantado. Durante a caçada ao Bismarck, o almirante Tovey exerceu julgamento tático independente múltiplas vezes, mais notavelmente quando decidiu ignorar temporariamente a posição incorreta de radiogoniometria fornecida pelo Almirantado em 25 de maio, porque ela contradizia sua própria análise tática. Essa capacidade de comandantes de campo exercerem julgamento informado dentro de uma estrutura de comando mais ampla contrastava fortemente com o sistema alemão, onde decisões estratégicas críticas frequentemente exigiam a aprovação de Berlim, introduzindo atrasos e rigidez que se provaram fatais. O terceiro elemento da superioridade tecnológica britânica era a quebra de códigos. A operação de Bletchley Park durante a caçada ao Bismarck representa um dos primeiros casos onde inteligência de comunicações decifrada teve um impacto operacional direto e imediato em uma batalha naval. A máquina Enigma, usada pela Kriegsmarine, era uma versão modificada do modelo comercial Enigma, que havia sido adaptado com rotores adicionais e procedimentos de criptografia mais complexos. Teoricamente, a cifra Enigma naval fornecia mais de 150 trilhões de configurações possíveis, tornando a decifração por força bruta matematicamente impossível com a tecnologia de computação disponível em 1941. Mas os criptoanalistas de Bletchley Park não dependiam de força bruta. Eles exploravam fraquezas procedurais e estatísticas na forma como os operadores alemães usavam a máquina. O processo de quebra de códigos dependia de vários elementos. Primeiro, a captura de materiais de cifra e máquinas Enigma de navios alemães, afundados ou capturados, fornecia conhecimento das configurações de rotor e livros de códigos usados pela Marinha Alemã. Em maio de 1941, operações recentes haviam capturado materiais críticos do navio meteorológico München e do barco de patrulha VP-26, fornecendo a Bletchley Park as configurações atuais de rotor e tabelas de substituição. Segundo, os criptoanalistas exploravam padrões previsíveis nas mensagens alemãs. Muitas transmissões navais continham elementos de formulário padrão. Relatórios meteorológicos começavam com frases previsíveis, confirmações de recebimento seguiam formatos estabelecidos e certas palavras ou frases apareciam com frequência suficiente para fornecer cribs, pedaços de texto claro conhecido que podiam ser usados para testar configurações possíveis da máquina. Terceiro, o processo de decifração era auxiliado por máquinas eletromecânicas chamadas bombas, projetadas por Alan Turing e engenheiros da British Tabulating Machine Company, que podiam testar milhares de configurações de rotor por hora, drasticamente acelerando o processo de encontrar a configuração correta para uma mensagem particular. Durante a caçada ao Bismarck, Bletchley Park interceptou e decifrou aproximadamente uma dúzia de mensagens críticas entre o almirante Lutyens e o comando naval em Berlim. O processo de decifração típico levava entre 2 a 6 horas do momento da interceptação até a entrega do texto claro ao almirantado. Esse atraso significava que a inteligência de Enigma raramente fornecia informação tática em tempo real sobre a posição exata do Bismarck, mas fornecia contexto estratégico inestimável sobre as intenções do navio, seu destino pretendido e seu estado operacional.
A mensagem decifrada em 25 de maio indicando que o Bismarck estava se dirigindo para portos franceses permitiu que Tovey concentrasse sua busca em uma área específica do oceano, em vez de pesquisar cegamente. Sem essa inteligência, a probabilidade de relocar o Bismarck após ter perdido contato era estatisticamente mínima. A segurança operacional em torno da inteligência de Enigma era extraordinariamente rígida. As informações decifradas eram designadas como Ultra e distribuídas apenas a um número extremamente limitado de oficiais seniores através de canais especiais. Para evitar que os alemães percebessem que suas cifras haviam sido comprometidas, a inteligência Ultra tinha que ser cuidadosamente lavada antes de ser usada operacionalmente. Informações derivadas de interceptações de Enigma eram frequentemente atribuídas a reconhecimento aéreo ou radiogoniometria, e às vezes operações de reconhecimento eram especificamente ordenadas para fornecer uma cobertura plausível para conhecimento que, na verdade, havia sido obtido através de quebra de códigos. Durante a caçada ao Bismarck, o almirante Tovey recebeu inteligência ultra através de seu oficial de inteligência sênior, mas as mensagens eram redigidas para nunca revelar explicitamente sua verdadeira origem. Esse compromisso entre segurança operacional e utilidade tática era uma tensão constante ao longo da guerra, mas no caso do Bismarck, o equilíbrio foi gerenciado efetivamente. O quarto elemento crucial era a superioridade logística e a profundidade de recursos. A Grã-Bretanha, em maio de 1941, podia colocar aproximadamente 8 encouraçados ou cruzadores de batalha, 5 porta-aviões, dezenas de cruzadores e mais de 100 contratorpedeiros no Atlântico e em águas domésticas. A Alemanha tinha 2 encouraçados operacionais, o Bismarck e o Tirpitz, que ainda estava em trabalhos de preparação, 2 cruzadores de batalha, o Scharnhorst e o Gneisenau, que estavam em porto após danos anteriores, 3 cruzadores pesados e alguns poucos cruzadores leves. Essa disparidade numérica significava que a Grã-Bretanha podia concentrar múltiplas forças em qualquer ameaça de navio de superfície alemão, enquanto ainda mantinha cobertura de outras áreas marítimas. Durante a caçada ao Bismarck, a Marinha Real tinha simultaneamente a frota doméstica de Tovey operando do norte, a Força H de Somerville operando do sul, patrulhas de cruzador no Estreito da Dinamarca e escoltas de comboio no Atlântico Central, todas coordenadas através do Almirantado em Londres. Essa profundidade de recursos se estendia além dos navios para incluir bases navais, instalações de reabastecimento e capacidade de reparo. A Marinha Real operava grandes bases navais em Scapa Flow, Portsmouth, Plymouth, Gibraltar e múltiplas localizações no Mediterrâneo e além. Navios danificados podiam ser reparados, frotas podiam ser reabastecidas e tripulações podiam ser rodadas através dessas instalações. A Alemanha, em contraste, tinha acesso limitado a bases navais no Atlântico. Os portos franceses de Brest, Saint-Nazaire e La Pallice haviam sido capturados após a queda da França em 1940 e foram desenvolvidos como bases para navios de superfície alemães, mas estavam constantemente sob ataque aéreo britânico e careciam das instalações de reparo extensivas das bases navais britânicas. Essa limitação logística significava que qualquer navio de guerra alemão que sofresse dano em combate enfrentava uma jornada perigosa para reparo, enquanto navios britânicos danificados podiam geralmente alcançar segurança relativa em questão de dias. O quinto elemento era o poder aéreo naval. O desenvolvimento de porta-aviões efetivos e operações aéreas baseadas em porta-aviões havia sido uma prioridade britânica desde os anos 1920. Em maio de 1941, a Marinha Real operava 5 porta-aviões de frota e vários porta-aviões de escolta, cada um capaz de lançar ataques aéreos a distâncias de mais de 100 milhas náuticas. Os Fairey Swordfish, embora obsoletos em projeto, haviam provado ser surpreendentemente efetivos como plataformas de torpedo. O biplano podia operar em velocidades tão baixas quanto 60 nós durante aproximações de ataque,
tornando-o paradoxalmente difícil para a artilharia antiaérea moderna rastrear, já que os sistemas de controle de fogo eram calibrados para aeronaves mais rápidas. O Swordfish podia carregar um torpedo Mark 12 de 457 mm com uma ogiva de 388 libras de Torpex, um explosivo significativamente mais poderoso que TNT convencional. Quando lançado corretamente a uma distância de 600.000 jardas e altitude de 50 a 150 pés, o torpedo podia penetrar blindagens laterais de até 5 polegadas e causar danos catastróficos em compartimentos internos. A Kriegsmarine, em contraste, não tinha porta-aviões operacionais. O Graf Zeppelin havia sido lançado em 1938, mas nunca completado, e permaneceu ancorado em portos alemães durante toda a guerra. Essa ausência de poder aéreo naval significava que navios de guerra alemães operando no Atlântico não tinham cobertura aérea além do alcance de aeronaves baseadas em terra da Luftwaffe. Para o Bismarck, essa limitação tornou-se fatal quando o ataque do Ark Royal danificou seu leme fora do alcance de cobertura aérea alemã. Se a Alemanha tivesse possuído um porta-aviões de frota operacional acompanhando o Bismarck, os Swordfish britânicos teriam enfrentado oposição de caças, e o ataque crítico de 26 de maio poderia ter sido repelido ou impedido completamente. A análise quantitativa da operação revela padrões fascinantes na coordenação e resposta britânica. Entre a primeira detecção do Bismarck, em Bergen, em 21 de maio, e seu afundamento em 27 de maio, a Marinha Real executou mais de 2,0 transmissões de rádio relacionadas à operação. Essas transmissões incluíam relatórios de contato, ordens de movimento, atualizações de inteligência e coordenação logística. O volume de comunicações criou uma rede de informação em tempo real que conectava navios individuais no mar com o comando estratégico em Londres. Cada relatório de posição do Suffolk era recebido pelo almirantado dentro de 5 a 15 minutos da transmissão, plotado em mapas de grande escala na sala de operações e usado para atualizar projeções de curso que eram então redistribuídas para todas as unidades relevantes. Esse ciclo de informação operava continuamente, criando uma imagem operacional comum, compartilhada entre dezenas de navios e instalações costeiras. A análise do consumo de combustível durante a perseguição ilustra os desafios logísticos enfrentados por ambos os lados. O Bismarck tinha uma capacidade de combustível de aproximadamente 8.000 toneladas e um alcance operacional de cerca de 8.500 milhas náuticas a 19 nós. Os danos que contaminaram seus tanques de combustível dianteiros reduziram sua capacidade efetiva em aproximadamente 1.000 toneladas, e o vazamento contínuo de óleo aumentou sua taxa de consumo. Quando o leme foi danificado em 26 de maio, o Bismarck havia consumido aproximadamente 6.000 toneladas de combustível e tinha reservas restantes para talvez 600 milhas náuticas de navegação à velocidade de cruzeiro. Estava a aproximadamente 700 milhas de Brest, tornando seu alcance ao porto incerto, mesmo sem consideração de perseguição inimiga ou necessidade de manobras evasivas. Os navios britânicos enfrentavam restrições ainda mais severas. O King George V tinha uma capacidade de combustível de 3.660 toneladas e consumia aproximadamente 600 toneladas por dia à velocidade de perseguição. Durante a perseguição do Bismarck, Tovey teve que gerenciar constantemente cálculos de combustível, balanceando a necessidade de manter velocidade máxima para fechar com o alvo contra a necessidade de manter reservas suficientes para retornar a uma base de reabastecimento. Em 26 de maio, quando o Bismarck ainda estava perdido, Tovey estava dentro de 12 horas de ter que abandonar a perseguição e retornar a porto devido a restrições de combustível. O dano no leme do Bismarck ocorreu dentro dessa janela crítica. Se o ataque do Swordfish tivesse falhado ou sido atrasado por 6 horas, o Bismarck provavelmente teria escapado simplesmente porque as forças britânicas
teriam sido forçadas a se retirar por falta de combustível. A batalha final, em 27 de maio, demonstra tanto a potência devastadora de fogo naval concentrado, quanto as limitações da blindagem de navio de guerra contra artilharia pesada a curta distância. O King George V disparou 339 projéteis de 356 mm e 660 projéteis de 133 mm durante o engajamento. O Rodney disparou 375 projéteis de 406 mm e 716 projéteis de 152 mm. Análises de pós-ação estimaram que aproximadamente 400 projéteis de calibre principal atingiram o Bismarck, embora muitos fossem ricocheios ou impactos em áreas já devastadas. A blindagem do Bismarck, embora extensa, foi progressivamente penetrada à medida que as distâncias de engajamento diminuíam. A 09E-2, impactos começaram a perfurar o convés blindado de 100 mm. A 09-921, projéteis estavam penetrando a blindagem lateral em múltiplos locais. Às 10 o Bismarck era uma ruína fumegante sem capacidade ofensiva remanescente, mas, notavelmente, seu casco principal permanecia intacto e o navio ainda flutuava. Esse fato gerou controvérsias históricas duradouras sobre o que finalmente afundou o Bismarck. A análise britânica oficial creditou os torpedos do Dorsetshire com o afundamento final. Mas sobreviventes alemães consistentemente afirmaram que a tripulação havia aberto as válvulas de esgoto para afundar o navio e evitar captura, um ato de autodestruição naval conhecido como scuttling. Expedições de exploração em águas profundas ao local do naufrágio em 1989, 2001 e 2002 examinaram os destroços usando submersíveis tripulados e robótica de mergulho profundo. O explorador Robert Ballard, que liderou a expedição de 1989, concluiu que as válvulas de esgoto haviam sido abertas internamente e que o casco não mostrava perfurações significativas abaixo da linha d'água que seriam consistentes com dano por torpedo fatal. No entanto, a condição dos destroços após 60 anos no fundo do oceano, a uma profundidade de 4.800 metros, torna a análise definitiva difícil. A conclusão mais provável é que ambos os fatores contribuíram. Os torpedos do Dorsetshire causaram danos adicionais a um navio que já estava severamente comprometido, enquanto esforços de scuttling pela tripulação aceleraram o afundamento final. A importância estratégica da destruição do Bismarck transcendeu muito além da perda de um único navio de guerra. O afundamento validou a estratégia britânica de bloqueio distante e demonstrou que navios de superfície alemães não podiam operar com segurança no Atlântico contra a profundidade de recursos navais e superioridade tecnológica britânica. Adolf Hitler, profundamente chocado pela perda do Bismarck e especialmente pela morte do almirante Lütjens, tornou-se cada vez mais relutante em autorizar operações de alto risco por navios de superfície restantes da Kriegsmarine. O navio irmão do Bismarck, o Tirpitz, passou a maior parte de sua carreira operacional, ancorado em fiordes noruegueses como uma frota em ser, ameaçando comboios aliados através de sua mera existência, mas raramente aventurando-se ao mar. Os cruzadores de batalha Scharnhorst e Gneisenau permaneceram em Porto Francês sob bombardeio aéreo constante até executarem sua famosa Channel Dash de volta à Alemanha em fevereiro de 1942. A era dos navios de guerra de superfície alemães operando livremente no Atlântico terminou efetivamente com o Bismarck. Para a Grã-Bretanha, a destruição do Bismarck forneceu uma vitória propagandística vital em um período quando vitórias eram raras. A imprensa britânica cobriu a caçada extensivamente e o afundamento foi celebrado como demonstração de coragem e competência naval. Mas dentro dos círculos de inteligência e planejamento naval, a operação foi analisada clinicamente pelos insights que fornecia sobre os sistemas tecnológicos e organizacionais que haviam tornado a vitória possível. Relatórios detalhados foram preparados examinando cada aspecto da operação.
A efetividade do radar naval sob diversas condições meteorológicas, a confiabilidade de diferentes tipos de torpedos, os procedimentos de comunicação que permitiram coordenação de múltiplas forças, as lições sobre doutrina de ataque aéreo, baseado em porta-aviões, e os métodos de análise de inteligência que haviam transformado fragmentos de informação em conhecimento acionável. Um aspecto particularmente estudado foi o papel da radiogoniometria e as falhas que quase permitiram que o Bismarck escapasse. A posição incorreta plotada em 25 de maio foi rastreada até uma combinação de erro humano na plotagem das linhas de azimuth e propagação atmosférica anormal de sinais de rádio que distorceu os azimuths medidos. Como resultado direto dessa análise, procedimentos foram revisados para exigir múltiplas estações de confirmação antes que posições de radiogoniometria fossem consideradas confiáveis, e operadores receberam treinamento adicional no reconhecimento de condições que podiam causar erros de propagação. Esses aperfeiçoamentos melhoraram significativamente a precisão de radiogoniometria em operações posteriores. A análise do ataque do Swordfish que danificou o leme do Bismarck tornou-se um estudo de caso em doutrina de ataque aéreo naval. O sucesso do ataque foi atribuído a vários fatores. A decisão de atacar no crepúsculo quando o fogo antiaéreo era menos efetivo, a abordagem multidirecional que dividiu o fogo defensivo, a altitude extremamente baixa que minimizou o tempo de exposição e, francamente, considerável sorte de que um torpedo entre 13 lançados atingiu a área mais vulnerável do navio. Análise probabilística subsequente sugeriu que a chance de conseguir um impacto no leme em condições comparáveis era de aproximadamente 3 e 5%, destacando o papel do acaso mesmo em operações bem planejadas. Esse entendimento levou ao desenvolvimento de táticas de saturação, onde múltiplas ondas de ataque eram lançadas para aumentar a probabilidade estatística de impactos críticos. O legado da caçada ao Bismarck estendeu-se profundamente no desenvolvimento do poder naval moderno. A operação demonstrou conclusivamente que a guerra naval havia transcendido o combate direto navio contra navio para tornar-se uma competição de sistemas integrados, onde inteligência, coordenação, tecnologia de sensores, poder aéreo e profundidade logística eram tão importantes quanto blindagem e artilharia. O encouraçado, que havia dominado o pensamento naval por décadas, revelou-se vulnerável a ataques aéreos coordenados e incapaz de operar efetivamente sem cobertura aérea e suporte logístico. Os porta-aviões, demonstrados como capazes de projetar poder letal a centenas de milhas, através de seus grupos aéreos embarcados, emergiram como os capitais navais dominantes da guerra. O radar e outras tecnologias eletrônicas transformaram o combate naval de um encontro visual de curto alcance para um jogo de detecção, rastreamento e coordenação de longo alcance. Para Bletchley Park e a comunidade de inteligência britânica, a operação forneceu validação de que a quebra de códigos podia ter impacto operacional direto e justificou investimentos massivos em expansão de capacidades. O número de pessoal em Bletchley Park cresceu de aproximadamente 200 em maio de 1941 para mais de 9.000 em 1945, processando dezenas de milhares de mensagens interceptadas diariamente. As bombas criptoanalíticas foram expandidas em número e sofisticação, eventualmente levando ao desenvolvimento dos computadores Colossus, usados contra as cifras Lorenz nos anos posteriores da guerra. A inteligência ultra derivada da quebra de Enigma desempenhou papéis cruciais na Batalha do Atlântico, nas campanhas do norte da África e do Mediterrâneo, e no planejamento da invasão da Normandia. A infraestrutura organizacional e técnica, criada para explorar a quebra de códigos durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se a fundação para agências de inteligência de sinais do pós-guerra, incluindo o GCHQ britânico e a NSA americana. A história do Bismarck permanece, 80 anos depois, um dos episódios mais analisados e debatidos da guerra naval da Segunda Guerra Mundial.
A dramática narrativa de caçada, o choque do afundamento do Hood, o torpedo sortudo que danificou o leme e o corajoso fim do próprio Bismarck forneceram material para inúmeros livros, documentários e filmes. Mas sob a narrativa dramática, encontra-se uma verdade mais profunda e mais complexa. O Bismarck foi afundado não por heroísmo individual ou sorte, mas por um sistema integrado de tecnologia, inteligência e organização que transformou o oceano de um esconderijo em uma armadilha. Os números, códigos, ondas de radar e coordenadas que rastrearam cada movimento do grande encouraçado foram, em última análise, mais letais que os projéteis e torpedos que o destruíram. A caçada ao Bismarck foi tanto uma demonstração de superioridade matemática e informacional, quanto de poder naval. Uma lição sobre guerra moderna que permanece relevante em uma era onde sistemas de sensores, processamento de dados e coordenação de rede dominam o combate em todos os domínios. O Bismarck afundou porque foi superado não apenas em armas, mas em conhecimento, em velocidade de decisão e na capacidade de transformar informação em ação coordenada através de centenas de milhas de oceano hostil. Os números venceram.